Desde que o mundo é mundo, o ato de punir existe. Na antiguidade, por exemplo, o castigo a quem infringia uma regra de convivência era excessivamente punitivo. Mas demorou para que as primeiras penitenciárias fossem implementadas por aqui. A primeira penitenciária no Brasil, legalmente prevista, foi com a Carta Régia de 1769, que foi a previsão da construção da Casa de Correção do Rio de Janeiro. O objetivo inicialmente era só segregar esses infratores da lei da sociedade. Mas o contexto dos presídios deixava clara a necessidade de uma lei que não apenas punisse, mas que garantisse a humanidade nas prisões. A Lei de Execuções Penais ela surgiu em 1984, através da Lei 7.210, e o objetivo dessa lei é regular os estabelecimentos e os regimes prisionais, bem como estabelecer os direitos e os deveres dos presos. Mesmo privado de liberdade, ao preso deve ser assegurado, por lei, seus direitos básicos, como acesso a serviços de saúde, higiene, assistência jurídica e trabalho para remissão de pena. Mas será que a finalidade da pena é realmente seguida como manda a LEP? O sistema prisional brasileiro hoje ele enfrenta essa superlotação e ainda a dificuldade que a sociedade fecha os olhos para essa parcela da população e acaba reforçando o descumprimento da lei penal, e isso traz reflexos posteriores à própria sociedade, que os números de reincidência são altíssimos, rebeliões, tudo isso que trazem prejuízo não só de ordem financeira para a sociedade, mas o prejuízo cultural e no dia a dia mesmo. O Brasil possui hoje uma das maiores populações carcerárias do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e China. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, são mais de 800 mil presos submetidos aos regimes aberto, semiaberto e fechado, quase o dobro do ideal permitido pelo Ministério da Justiça. Devido à superlotação, uma das principais funções dos presídios, que de acordo com a LEP não é apenas aplicar um castigo, mas recuperar um indivíduo, não consegue, na maioria dos casos, ser aplicada. Segundo pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos de Violência da USP, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dos mais de 800 mil presidiários brasileiros, pouco mais de 100 mil exercem alguma atividade de ressocialização. Quanto ao restante, muitas vezes falta não vontade, mas vaga esse acesso. Apesar de ser previsto legalmente, isso não é cumprido. Quando é cumprido, é em número insuficiente para a demanda que existe. E aí acaba gerando uma desigualdade dentro de uma classe que já está marginalizada pela sociedade. Hoje a gente está aqui no Conjunto Penal de Vitória da Conquista para entender um pouco da realidade do local e como as atividades de ressocialização funcionam aqui dentro. O Conjunto Penal de Vitória da Conquista, hoje denominado Conjunto Penal Paulo Ortélio, teve a inauguração em 16 de agosto de 2016. Qual o número de internos aqui hoje? Encontram-se custodiados aqui no Conjunto Penal, hoje 779 internos. E qual é o perfil dessas pessoas? São jovens, como todo o perfil da população carcerária do Brasil, de baixa renda, a maioria dos crimes relacionados ao tráfico de drogas. Estes 779 internos são divididos entre os 2 pavilhões e as 76 celas que ficam na parte inferior de cada módulo. Aqui no Conjunto Penal tem também as celas de triagem, que é onde o preso recém-chegado precisa ficar por 10 dias em avaliação. A administração penitenciária do Conjunto Penal é de responsabilidade da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, a SEAP, que tem como objetivo, junto ao Estado, organizar, manter e executar serviços e políticas de ressocialização. A gente tem vários projetos, a gente trabalha com datas nacionais, nós somos a unidade da Bahia, que tem a cela LGBT, QIA+, nós temos a escola, temos o atendimento à família, que é realizado 2 vezes por semana, e trabalhamos as datas nacionais, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças. Então, a gente sempre pensa em um projeto para poder trazer essa família para a gente e integrar. Hoje, no Conjunto Penal, são 13 as oficinas ressocializadoras oferecidas aos internos.
sendo 3 de corte e costura, 3 de xadrez, 1 de artesanato, 1 de horta, 1 de serigrafia, 1 de musicalização, 1 de fábrica de sandálias, 1 de artes e pintura e 1 de fábrica de sabonetes. Mas dos 779 detentos, apenas 55 têm atualmente a oportunidade de trabalhar dentro do presídio. Um número muito baixo, diante de um sistema gigante. Aqui nós temos dividido em regime provisório e regime fechado. Quem pode participar dessas oficinas ou ter um trabalho de remissão, eles são só dos que estão já condenados. Porque os provisórios, eles não têm essa possibilidade por conta de, a qualquer momento, eles saírem. Então, o trabalho que existe é só para os de regime fechado. Quando o reeducando chega aqui na unidade, ele passa por um processo de triagem em todos os setores. Serviço social, odontologia, jurídico, enfermagem e psicologia. Quando a gente, durante esse processo de triagem, é onde a gente conhece um pouco sobre o reeducando, os seus aspectos sociais, familiares, psicológicos. Então, assim, quando ele sinaliza para a gente a habilidade para alguma coisa, ou então desejo de participar de atividade laborativa, a gente já sinaliza para o setor da terapia ocupacional e encaminha. Qual é a outra forma? O reeducando, ele sinaliza também para os monitores e a gente faz e encaminha já para a terapia ocupacional. Como que é o processo para ele chegar na atividade? Então, assim, a terapia ocupacional, a gente tem um trabalho multidisciplinar. O que é? Ele passa por uma avaliação com o psicólogo, passa por uma avaliação da equipe de segurança e do próprio setor de terapia ocupacional. Ele estando apto, ele vai para a oficina. As oficinas são monitoradas pelos chamados oficineiros, que são os próprios detentos. Mas aqueles que não conseguiram participar de nenhuma delas têm ainda outra chance de recomeçar. É que lá no Conjunto Penal, os internos podem ainda prestar serviço às empresas de padaria e cozinha, terceirizadas pelo Estado, ou ainda serem escalados aos postos de trabalho, como auxiliar de limpeza, eletricista ou pedreiro, por exemplo. Existem os monitores que direciona, que faz toda a parte organizacional das oficinas. Existem também 2 empresas que fazem uma parceria com a unidade, que é o pessoal da cozinha. Então, nós temos reeducandos que trabalham na parte de panificação e de higienização. Reinaldo é hoje um dos poucos detentos que encontraram a oportunidade de trabalhar no presídio. Condenado a 15 anos de prisão por estupro a vulnerável, ainda que considere injusto, pois afirma que não cometeu o crime, há 1 ano e 7 meses ele vem cumprindo sua pena e viu, na limpeza dos pavilhões, sua oportunidade em começar de novo. Eu começo a trabalhar às 7h30 da manhã até 10 horas da manhã. Minha rotina é a limpeza completa das salas do PS e das mesas, né, de higienização da mesa. E na parte da tarde eu saio 2 horas e só retorno a partir de 5h30 ou 6 horas da tarde. Existem as previsões também da jornada de trabalho deles, que tem que ser de no mínimo 6 horas, não podendo exceder 8 horas diárias. E deve ser respeitado também o descanso semanal, os feriados, finais de semana. Além da possibilidade de diminuir os dias de pena, os reeducandos também são remunerados pelos serviços prestados. A remissão da pena é previsto também na Lei de Execuções Penais, que é mais um estímulo para que esses reeducandos, vamos assim dizer, tenham interesse em trabalhar. Tem uma conta deles, o dinheiro é repassado diretamente para a conta e um pecúlio, que uma parte, 25% desse valor, é depositado numa conta da SEAP, que vai, no final do término da pena, eles resgatam esse montante acumulado durante o tempo que eles cumpriram a pena. Sendo previsto que a cada 3 dias trabalhados é remido 1 dia de pena. Por ser monitor da sua área de trabalho, Reinaldo é um dos internos que tem seu serviço remunerado. É que no Conjunto Penal, apenas os reeducandos monitores, conforme previsto pelo contrato firmado entre o Estado e a SEAP,
recebe uma quantia em dinheiro pelo trabalho. Valor esse que para Reinaldo, ou melhor, para sua família, faz a diferença no fim do mês. Minha esposa utiliza esse auxílio para sobrevivência lá fora, né? Porque eu tenho 2 filhos e precisa desse dinheiro. Pelo dinheiro, pela remissão da pena, para ver o tempo passar ou estar preparado para o retorno à sociedade, a verdade é que cada reeducando valoriza a oportunidade que lhe foi dada. Eu me sinto honrado, né? Porque na realidade lá na galeria, na cela, é um lugar muito fechado e um lugar onde não se tem muito o que fazer, né? A não ser que você faça algum artesanato ou leia algum livro. Outra coisa não tem o que fazer. E por estar aqui eu me sinto um pouco mais livre, né, da prisão. Eu me sinto bem em estar trabalhando. Eu gosto muito daqui e preferia estar trabalhando há mais tempo antes. O trabalho, como eu falei anteriormente, não tem só a função de remir pena. Tem a função também de valorizar. Tem a função de dar dignidade àquela pessoa que está aqui privada de liberdade. Então, assim, quando a pessoa ela tem aquele envolvimento, ela tem uma atividade, ela tem uma função, esses danos eles são diminuídos. Além de psicóloga, a iniciativa da oficina de pintura foi também de Mércia, que há 4 anos dedica-se aos trabalhos no conjunto penal. Eu atendi um reeducando que veio transferido de Salvador e durante a triagem ele relatou para mim que ele tinha habilidade com a pintura e que da unidade que ele estava chegando ele já fazia esse trabalho lá. Aí a gente, pensamos na possibilidade de criar essa atividade aqui, conversei com a empresa, com a coordenação e eles permitiram e a gente iniciou em 2017, em julho de 2017. Este interno que não quis se identificar é um dos participantes da oficina coordenada pela psicóloga. Antes de ser preso por tráfico de drogas, ele já trabalhava, mas encontrou na pintura uma nova forma de recomeçar. Nós pintamos quadros, faz também artesanato, de papel, faz barco, jarro de flores. A pintura para mim é tudo, a arte, né? A estratégia de usar a arte para ressocializar tem dado certo. Hoje, ela já vem ultrapassando os muros do presídio. Surgiu a oportunidade de fazer uma exposição no Shopping Conquista Sul. O capitão Gilberto, ele procurou a direção do Conquista Sul, veio aqui, conheceu a nossa atividade, gostou e ofereceu para a gente um suporte, como cedendo para a gente o espaço para que a gente fizesse essa oficina, essa exposição. Foi uma exposição que, graças a Deus, foi muito boa. Na noite da exposição, nós conseguimos vender R$ 2.700, que foi revertido para a família dos reeducandos. Fizemos, assim, uma coisa que foi histórica, pelo menos aqui na cidade. A gente conseguiu que o juiz da vara de execuções liberasse os internos para participar da atividade. Porque quando a gente foi pedir a ele levar o ofício de solicitação para que eles fossem deslocados até o shopping, ele disse que não existia uma exposição sem os artistas e que ele tinha 28 anos, que ele trabalhava na área de execuções penais e que ele não tinha visto ainda uma exposição com interno que o interno estivesse na exposição. Enquanto apenas 55 internos encontram no trabalho realizado no presídio motivos para comemorar, outros apenas sonham em viver e compartilhar da mesma alegria. Existe uma fila de espera e aí, na medida que vai saindo, vai colocando uma outra pessoa no lugar. Existe essa rotatividade, porque o número de reeducandos é grande e todos têm interesse de participar de alguma forma de alguma atividade laborativa. Mesmo que não seja só para remuneração, mas também para remir a pena deles aqui dentro da unidade. E se o retorno à sociedade já é difícil para quem encontra oportunidade de ressocialização dentro do presídio, quem dirá os que não conseguem nem entrar na lista de espera para realizar as atividades? E existem estudos antropológicos e tudo que comprovam que o homem só é o homem da forma social aceitável porque ele é ensinado a sê-lo. Então, se durante o período em que essas pessoas se encontram no sistema prisional, segregados da sociedade, nada de bom é ensinado, não se pode exigir nada diferente quando retornar ao convívio. Eles aprendem aqui algumas atividades e isso vai servir lá fora, né, para a sua vida em liberdade. Com certeza é de suma importância esse trabalho de
ressocialização. Quando a gente pensa nessa questão da formação, na questão de estar buscando a família para a gente, é para isso, é para oferecer um subsídio a ele para um futuro convívio social. Alimentar sonhos, oferecer oportunidades para uma nova chance, criar condições para tornar real e acessível projetos que têm o poder de mudar destinos e ressocializar. Um longo caminho que precisa ser percorrido, mas que já deve começar a ser traçado. Se dentro do sistema prisional já não tem as oportunidades necessárias para que essa pessoa se capacite e retorne ao convívio social uma pessoa melhor, quando ela sai, não ter assistência nenhuma, causa ainda mais dificuldade. Então, acho que deveria haver uma previsão legal para que isso seja realmente efetivado e que haja não só a capacitação, mas parcerias com empresas, incentivos à sociedade para que dê mais oportunidades a essas pessoas e a gente consiga reduzir um número que hoje o CNJ estima em torno de 42,5% de reincidência. É um número muito grande. Então, a gente precisa que isso seja trabalhado como políticas públicas para que traga melhorias para a sociedade. Além da crise do sistema prisional brasileiro, há outras barreiras tão limitantes quanto que precisamos remover: o medo, a insegurança e o preconceito. O preconceito da sociedade é alto. Claro que a gente sabe que existem aquelas pessoas que não querem, que é o que escolheram para a vida, mas existem também aqueles que querem. E se a gente fechar todas as portas? E aquele que quer, fica como? Eu acredito que parcerias público-privadas e incentivo às empresas estarem mais presentes, darem mais oportunidades a essa parcela da população, eu acho que isso é indispensável. E, inclusive, também devemos reforçar a importância disso para a própria sociedade, porque o preconceito com os egressos, com o sistema prisional é muito grande. A gente precisa muito ter um olhar diferenciado, sabe? Independente do que ele fez, ele já está aqui cumprindo a pena dele, ele já está aqui, o que ele deve à justiça, ele está pagando. Se durante o período em que essas pessoas se encontram no sistema prisional, segregados da sociedade, nada de bom é ensinado, não se pode exigir nada diferente quando retornar ao convívio. Enquanto no presente os reeducandos ainda estão privados de liberdade, eles vão limpando seu passado e pintando as telas do futuro. Eu quero uma vida melhor, trabalhar. Quando eu sair mesmo, vou trabalhar com pintura. O desejo é o mesmo. Estar ao lado da minha família, sempre.